Salve, salve, meu povo de Umbanda! Aliás, não só de Umbanda, mas de todas as religiões, todos nós que estamos irmanados no mesmo Deus. Vídeo de novembro, com muita alegria, com muita felicidade, eu trago aqui a vocês, vamos conversar. Basta passar a vinheta e nós já começamos a tocar nos nossos assuntos. Salve, meu povo! Eu estou muito feliz porque, com a decisão desse ano de colocar um canal falando sobre Umbanda, eu tenho tido um feedback maravilhoso. E o mais interessante é que muitos que conversam comigo, seja no direct do Instagram, seja no meu WhatsApp, ou então em encontros pessoais, são, na sua grande maioria, pessoas não umbandistas. Isso é que é o mais interessante, quer dizer, as nossas motivações têm servido para não só inquietar as pessoas a conversar sobre, a querer conhecer, a ter uma possibilidade de diálogo mais franco sobre a religião, como eu vejo também que a nossa religião ela precisa ser divulgada, ela precisa desses momentos, não só estanques como esse, um canal numa plataforma, debates, como eu estive na semana passada na feira de livros da periferia, conversando sobre sustentabilidade de terreiro, um tema bastante interessante, né? Repensar a nossa Umbanda do século XXI. Mas as perguntas que as pessoas me fazem, de modo geral, vou tentar resumir aqui, principalmente desses meus amigos que não são umbandistas, são dúvidas que as pessoas têm, que nós do meio às vezes não percebemos, porque é o nosso métier, é o nosso dia a dia, então as coisas passam batidas às vezes, né? Uma amiga minha perguntou, mas se vocês têm tantas práticas diferentes em casas diferentes, dependendo da religião, do país, dependendo da origem ou da matriz, é, como é que vocês se organizam? Será que não tem confusão nisso? Eu acredito que dentro do terreiro, enquanto uma unidade, não tem a confusão, porque o dirigente, a babá, ou a zeladora, o zelador, ele recebe da espiritualidade a orientação e coloca em prática. Pelas suas tradições, né, que às vezes é um terreiro que vem de pai, avô, bisavô, né, um terreiro onde aquela pessoa foi criada, onde aquela pessoa se desenvolveu como médium. Às vezes ela se torna um dirigente a partir de uma nova casa, mas de um modo geral, dentro da casa, a prática ela tem uma sequência, ela tem uma lógica que responde e atende às necessidades daquele povo, daquele público, né, daquela família de axé. Mas, infelizmente, eu não posso dizer que não tem confusão, porque há de e talvez a intolerância mais dura que a gente possa falar não é de alguém de uma outra denominação religiosa criticar a nossa ou nós criticarmos a de outro, tanto faz. É aquilo dentro da nossa própria religião que a gente chama de intolerância intra-religiosa. Isso sim existe, né? Claro, deve existir também em outras religiões, mas eu vou falar da minha. Então a gente sabe que muitas vezes as pessoas dizem, porque para ser umbanda tem que ser assim, 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 assim. Se tiver isso, não é umbanda. Se faltar isso, esse problema nós temos na conversa entre pessoas de diferentes casas, de diferentes regiões do país, quando nós nos esquecemos que os pilares fundamentais de uma casa são o amor e a caridade, fazer o bem a quem vai à casa, deixar quem vai à casa, assim como os médios, os frequentadores e todos, num estado melhor quando termina uma sessão, uma gira, quando termina um atendimento, um trabalho, seja ele qual for, né? Então, tem diferença? Tem diferença. Tem histórias seculares de práticas que passaram e foram se adaptando e ganhando esse nome de Umbanda, tem dos nossos irmãos vindos da África com os seus cultos e trouxeram para o nosso país esse amálgama de diferentes nações que se misturaram e precisavam ter uma questão de convivência, então foram se adaptando, pega um pouco de uma cultura de uma nação, de outra nação, de outra nação, e vai criando essa nação religiosa dentro do território brasileiro. Tem a introdução dos cultos ameríndios, dos cultos dos nossos povos nativos brasileiros muito antes da chegada
dos portugueses às nossas terras, tem a influência da Europa, dos colonizadores, dos portugueses e outras nacionalidades que chegaram aqui para colonizar. Essa mistura trouxe uma diversidade muito grande, né? E nós temos que lembrar sempre isso. Então, tem uma casa que é mais africanizada, tem uma casa que é mais indianizada, tem uma casa que é mais católica ou espírita, porque tem muitas casas de umbanda que têm práticas muito semelhantes ao kardecismo, por exemplo. Isso muito aconteceu no começo do século XX e ainda acontece. Então nós temos que lembrar que a umbanda, ela tem por finalidade ser uma religião que trata da alma do homem, do coração aflito, de trazer alento, de trazer orientação, de trazer muitas vezes abertura da consciência para a vida. Não para resolver problemas, né? Não para ser aquele remédio que se dá para uma doença, para poder consertar uma doença, escangalhar outra. Não é isso. A Umbanda é um processo. E graças a Deus tem perdurado e há de perdurar, como disse o caboclo das 7 encruzilhadas. E baseado nessa coisa em que a pessoa perguntou, mas tem tanta confusão, é que eu posso dizer, realmente há ainda alguma confusão, ainda há alguns embates, né? Mas isso tudo tem que ser resolvido com amor, fraternidade, com abertura do coração, com sinceridade, no olhar, né? Aí ela ainda me perguntou, mas então será que é por isso que eu já fui numa casa, já fui noutra casa, já fui noutra casa e já escutei coisas tão diferentes? É por isso. E isso é agregado a isso, muitas vezes, a curiosidade da pessoa. Ah, porque eu fui numa casa e me disseram que eu era filho de não sei o quê. Aí eu fui numa outra casa e me disseram que eu era filho de outra coisa. E isso é um espelho de uma situação vibratória da curiosidade da pessoa. Todo mundo que fala comigo sobre Umbanda, que não é umbandista, eu queria saber quem é meu pai e minha mãe, quem são meus orixás, eu pergunto sempre para quê? Né? O que você vai fazer com essa informação? É só uma curiosidade? Você está só movido por isso? Ah, porque quando eu era pequeno disseram que eu era filho de... Vamos ter mais critérios, porque nós não somos uma religião para matar a curiosidade das pessoas e a partir daí, né, a gente quando sabe pai, mãe, orixá de cabeça, entidade, guia, chefe, caboclo, preto velho, exu e todos esses maravilhosos irmãos que trabalham conosco, nós temos que saber quem são com uma finalidade. Você vai entrar para a Umbanda? Quais são os fundamentos da Umbanda? Por isso que eu sempre digo, vai a uma casa, vai um tempo nessa casa, frequente essa casa, participe das reuniões, converse com as pessoas que já estão lá há mais tempo, para você poder ter certeza de que é isso que você quer. Estudar é bom, ler é bom, mas os cuidados, e eu sempre tenho falado isso aqui, os cuidados com a internet devem ser redobrados, porque tem muita coisa espalhada por aí, né? E a gente vê que isso às vezes mais confunde do que explica. Eu costumo dizer que a internet, a literatura, tudo isso é muito bom como informação, mas formação de terreiro é pé no chão. Formação de terreiro é além da gira, além do dia da gira, de chegar lá com a sua roupinha na mão e participar da gira, é participar da vida do terreiro. Isso é um vídeo que eu já falei há algum tempo atrás e que eu convido a todos a reverem, a escutarem novamente essa questão. Então, essa confusão é muito também desse campo vibratório das pessoas que vão pela curiosidade. É porque o pai de santo estava errado, porque a zeladora não é boa e ela... Não, há uma confusão tremenda para poder entender até, e o que hoje eu entendo de uma certa maneira, é que nós temos todos os orixás, porque na verdade todos os orixás são as forças da natureza que atuam no mundo que nos circunda, né? Claro, você é filho, na hora do nascimento tem um campo energético de filho de Xangô e Iemanjá, né? Mas há momentos que você tem que ser
tão aguerrido quanto se fosse um filho de Ogum, e essa força de Ogum vem. Quem sabe num momento de dor, de tristeza, de doença, você chegou num lugar e esse campo estava tão em volta de você, mas só pela curiosidade, a pessoa só percebe um orixá que está atuando naquele momento para lhe ajudar, e aí diz que você é filho. Aí num outro momento você vai de raiva, que você brigou com alguém, que você discutiu, que você está com problemas sérios, aí a pessoa vê, você é filho, e por aí vai. Então assim, meus irmãos, não estou querendo aqui dizer que os pais de santo estão errados, que os zeladores, as entidades, que muito terreiro, a entidade chefe tem a autoridade e a autorização para falar quem é o pai, quem é a mãe de cabeça. Não estou falando isso. Eu estou falando, cuidado com a sua curiosidade, né? Principalmente quem não é da religião. E quem é da religião ou quer estar mais dentro da religião, procure estudar. Tem tantos livros tão bons, né? Uma literatura tão séria, tem tanto zelador e zeladora com conhecimento vasto, com uma experiência de vida gigantesca, que precisa ser conhecido. Conhecimento é muito importante, até para lhe dar condição de debater. Quando alguém lhe diz alguma coisa, porque vocês não cultuam o diabo? Eu escutei essa frase. Vocês não cultuam o diabo, que se diz que na Umbanda não tem o diabo. Mas como é que vocês cantam? Tem tanto ponto que eu já escutei em um terreiro que vai falar de Exu e fala do diabo. Então, você tem que ter conhecimento suficiente para entrar nessa questão. Por que se chegou a esse ponto? Por que tem alguma canção que fala de Exu, que fala de diabo, que fala de Satanás, né? Que fala de... Porque tem um fundamento, tem uma razão, né? Mas nós realmente não acreditamos no demônio, porque o demônio é uma criação cristã, é uma criação europeia. Mas se você me perguntar, então, na Umbanda não tem diabo, eu vou dizer, não, não tem diabo, sabe? Porque eu acredito que o diabo tem no homem, assim como tem o anjo. Nós somos a polarização do bem e do mal o tempo inteiro, dependendo de como a gente age. Então, tanto o anjo quanto o demônio somos nós nas nossas atitudes, né? E isso foi criado uma mitologia em volta para exemplificar as atitudes menos dignas dos homens como uma figura diabólica. Isso está no terreiro? Isso está no terreiro. Tem um livro meu que eu falo um pouquinho sobre isso, sobre por que algumas imagens de Exu, por exemplo, são de pele vermelha, algumas têm chifre, tem rabo, e isso tem uma explicação histórica dentro da formação da nossa religião, dentro de um processo de perseguição que nós sofremos desde o começo, né? Não só com a chegada dos africanos para o Brasil, mas depois com a questão da liberdade. Isso tudo tem uma história, tem um porquê. Então, vamos estudar, vamos ler, vamos conversar, vamos procurar debater, né? A religião tem problemas? Tem, como todas têm. E uma religião não se faz de uma hora para outra. Vide as religiões mais antigas que estão aí há muito tempo. Eu costumo dar esse exemplo muito claro para ficar compreendido. Nós temos, né, no campo do Oriente, na Índia e alguns países em volta da Índia, em se fala do hinduísmo. Mas o hinduísmo não é uma religião. Tem tantas vertentes do hinduísmo, vai depender da região, vai depender de muitos fatores de colonização e que fazem com que seja um hinduísmo, mas com diversas facetas de adoração. Alguns lugares adoram mais um Deus, outros outro Deus, né? Mas todos eles acreditam num único Deus. Quando a gente costuma dizer, porque os indianos, os hindus, eles acreditam em 3 deuses, né, principais, que é Vishnu, Shiva e Brahma. É verdade, mas essa visão tripartida vem de um Deus maior que é Brahman. Né? Então é a mesma coisa a gente. Porque na Umbanda, Oxalá é o primeiro orixá criado pelo grande criador, Olodumare, mas ele é o Deus Pai porque ele é o espelho, o reflexo desse Deus criador. Né?
A mesma coisa acontece com os nossos irmãos católicos, quando dizem que Jesus Cristo é o Senhor, o Jesus Cristo é o único Senhor. Na verdade, ele é, porque ele é a imagem e semelhança do Pai na sua plenitude, né? Vamos estudar Umbanda, vamos ler sobre Umbanda, vamos ter coração aberto para dialogar, para discutir, para ver que as diferenças elas estão restritas às práticas, mas o fundamento disso tudo é o amor uns pelos outros e estar disposto a auxiliar os irmãos que buscam socorro. Nós buscamos socorro também nos nossos terreiros, com as nossas entidades. Tá certo, meus irmãos? Esse é o vídeo de novembro. Eu espero em dezembro conversar um pouquinho mais com vocês. Fico muito feliz por esse feedback e estou à disposição sempre que possível para conversarmos. Que Oxalá nos abençoe, que os nossos pais e mães, orixás, sigam iluminando os nossos caminhos, que as nossas entidades de luz, maravilhosas entidades de luz que baixam nos terreiros, continuem a nos guiar. Axé.